Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no livro profético de Abacuque. Depois de Naum e logo antes de Sofonias, Abacuque capítulo 3, e nós vamos ler os 3 últimos versículos, 17, 18 e 19. Capítulo 3 da profecia de Abacuque, e nós vamos ler do 17 ao 18. Ao 19, perdão. O pastor está ligado. (17 a 18). Todos acharam? Alguns estão procurando. Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, vem falar ao nosso coração no dia de hoje. Vem nos encorajar, Senhor, como igreja, como cristãos individualmente, a ter uma atitude de fé e confiança diante das circunstâncias, principalmente aquelas adversas, pelas quais todos nós temos passado nos últimos tempos. Vem falar hoje de um modo especial ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, antes de começar o culto, nós estávamos conversando com algumas irmãs sobre as dificuldades e as angústias pelas quais temos todos passado, as coisas que irrompem de repente, situações que nos assolam, circunstâncias adversas, e aí a gente para e começa a pensar que nesse tempo que a gente espera pela vinda do Senhor, parece que nós temos sido desafiados a manifestar uma fé do tipo ainda que. E tentemos, como povo de Deus, mudar as nossas atitudes em relação ou diante das circunstâncias que nos assolam. Nós não podemos mudá-las. Não tem como a gente mudar as circunstâncias, mas a gente precisa clamar ao Senhor que Ele opere as mudanças dentro de nós. Parece que nós temos sido treinados para manifestar uma fé viva. É muito fácil subir aqui e falar sobre determinadas coisas. Tudo que a gente fala aqui parece belas ideias teológicas, mas não quando nós estamos vivendo na carne uma dificuldade, porque a maior das dores é aquela que dói na nossa carne. E quando nós olhamos para os versículos, eles encerram as palavras de Abacuque, chamado de profeta filósofo, e ele traz uma das mais comoventes confissões de fé das Escrituras. E é sempre bom, quando nós estamos atravessando momentos extremamente difíceis, nós recorremos a esses textos bíblicos, nós irmos dar uma olhada no passado para ver aquilo que os homens e mulheres de Deus viveram. Aquilo que eles experimentaram da parte de Deus nos momentos extremamente difíceis. As palavras deste livro brotaram do coração perplexo do profeta filósofo ante a perturbação causada pela impiedade de Judá, bem como a vara usada por Deus para disciplinar seu povo, que eram os caldeus. Um povo de uma perversidade muito grande,
mas eles foram usados ali como vara de Deus para disciplinar o povo de Deus impenitente. E a grande declaração revelada neste livro encontra-se no capítulo 2, no versículo 4, quando Abacuque diz: o justo viverá pela fé. E essa declaração nós encontramos o apóstolo Paulo repetindo essa expressão lá na carta aos Romanos, e foi o grande motivador da reforma protestante, quando Lutero leu essas palavras e ficou abismado, perplexo diante dessas palavras. E eu queria dizer hoje que o justo continua vivendo pela fé. Essa declaração é a essência do relacionamento íntimo com esse Deus vivo. O Senhor diz aqui que os que o conhecem devem enxergá-lo, mesmo através do véu denso das adversidades. Os nossos olhos precisam ser treinados pelo Espírito de Deus a enxergar o Senhor através do véu denso das nossas lutas, das nossas tribulações, das nossas aflições, que não têm sido poucas. E olhando aqui, somos poucos nessa tarde, mas olhando daqui, nós vemos que cada um passa por um tipo de luta pessoal intensa, intensíssima, diga-se de passagem. E mais do que nunca nós precisamos olhar para essa verdade bíblica: o justo viverá pela fé. E parece que estamos todos caminhando rumo à maturidade espiritual, pois vivemos dias difíceis sobre a terra. E a tendência é que esses dias se intensifiquem mais e eles fiquem mais complicados. E não é uma palavra de negativismo, não, é um realismo daquilo que a gente vê lá fora. Nunca foi tão necessário nos apossarmos das provisões espirituais encontradas nas Escrituras Sagradas. Se nós não nos pendurarmos nas promessas de Deus, se nós não nos agarrarmos a elas com toda a força do nosso coração, nós sucumbiremos às dificuldades pelas quais temos passado. São enfermidades graves, são dificuldades com a justiça, são problemas financeiros, são tantas coisas, problemas relacionais. E são tantas coisas que a gente para, e a palavra é perplexidade. Não há outra. Os recursos divinos, eles nos equipam para a superação e nos fortalecem para as vitórias mais espetaculares que estão por vir. Queria que você cresce nisso de todo o coração. Parece que a agonia pelas quais estamos todos passando é a véspera da vitória daquela bênção tão esperada. Aguarda só um pouco mais. A vitória está chegando, em nome de Jesus. Aleluia. Alcançar essas vitórias, no entanto, passa por uma postura ousada de fé, e como afirma o profeta, eu quero repetir outra vez: o justo viverá pela fé. Eu queria que você não esquecesse dessa verdade, você guardasse essa verdade no seu coração no dia de hoje. Seguir em frente é preciso. Não esmoreça. Eu sei que muitos estão ao ponto de esmorecer na fé. Mas o Senhor é aquele que nos fortalece para o combate. É aquele que vai à nossa frente como um poderoso guerreiro. Creia na provisão de Deus. O grande desafio é romper em fé e viver hoje o agora de Deus. Não adianta a gente, meu Deus, o que é que vai ser amanhã, o que é que vai acontecer lá na frente. Para com isso, em nome de Jesus, porque basta a cada dia o seu próprio mal. Quem sustenta a sua vida, quem provê a sua vida é o Senhor. Ouviu? Precisamos seguir em frente, deixando para trás o lixo do passado e correr perseverantemente como atletas espirituais rumo ao prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E sabe qual é essa vocação? Ser santos. Hoje eu vi uma história tremenda que eu queria partilhar essa história. Uma irmã querida me contou uma história. Bateram no carro dela e ela é sozinha, ela não tinha quem ajudasse, tal e tal. A pessoa
estava numa caminhonete grande, daquelas 4x4, e ele bateu na caminhonete e disse logo que não tinha batido, mas tinha o carro dela parado. E ela disse que tentou, não pegou a placa do carro, mas pegou o telefone, era um senhor já de idade. E ele, cada vez que ela telefonava, ele não queria atender, ele não atendia, ou ele respondia com certa grossura. E ela aí teve a brilhante ideia de inventar uma mentira. Ela disse assim: olha, eu vou mandar meu marido ou meu filho falar com você. Só que ele disse: tá certo, mande. E aí passou-se. E ela ficou com aquilo remoendo no coração, aquele pesando no coração, e ela foi para casa e tal. Aí disse: Senhor, me ajuda, me perdoa. E o Senhor ficou falando ao coração dela: porque você mentiu, né? E aí ela foi e ligou para o homem. Ele já estava com outra voz. Aí atendeu e tal. E aí ela marcou para levar o carro. Ele mandou que ela levasse o carro na oficina da confiança dele e tal. E ela foi. Quando chegou lá, o Senhor disse: você vai pedir perdão a ele por causa da sua mentira. E aí veio aquilo no coração dela, pesado e tal e tal. Quando chegou lá, ela disse: seu fulano, olha, eu queria pedir perdão ao senhor. Aí ele disse: eu não disse que eu não tinha batido no seu carro. Ele disse: não, mas não é por isso, né? Porque eu menti para o senhor. Eu disse que tinha marido, eu não tenho nem marido nem filho. E o homem ficou muito impressionado, porque aquela mulher falou a verdade, né? Então a gente está vivendo um tempo de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. Crescer na graça e no conhecimento de Deus, santificação e honra, e o Senhor tem requerido isso de nós, viu? Então a gente tem uma largada nova nessa corrida da fé a cada dia. Você levanta de manhã, tem uma carreira proposta, tem uma nova largada, e tudo que alcançaremos começa com uma decisão: tudo posso naquele que me fortalece. E quando Paulo disse essas palavras, ele não estava dentro de um contexto de vitória, mas pelo contrário, ele estava preso. E quando ele diz aqui: tudo posso naquele que me fortalece, é tudo posso suportar, superar, vencer, resolver, alcançar, restaurar, renovar. E aí você vai acrescentar os verbos que você precisa para completar essa frase: tudo posso naquele que me fortalece. E a diferença é aquele que nos fortalece. Amém? Amém. Aprendamos aqui com o profeta Abacuque que, apesar da situação de assolação à sua volta, e tudo concorrer para que ele sucumbisse de excessiva tristeza diante do caos à sua volta, ele decidiu se alegrar no Senhor e exultar no Deus de sua salvação. Abacuque sabia em quem cria. E quanto a você? Você sabe em quem tem crido? O que as palavras finais do profeta filósofo nos trazem hoje como estímulo para a largada de cada dia? Primeira coisa: não nos impressionemos com as circunstâncias. Versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas no aprisco, e nos currais não haja gado. Esse era o panorama. E você pode dizer aí, você pode estar pensando aí: ô, coisinha fácil isso. Não é só difícil, é impossível do ponto de vista humano. Mas a gente não está falando aqui de naturalidade, nós estamos falando de sobrenaturalidade. Ou nós aprendemos a andar no sobrenatural de Deus, ou então feche sua Bíblia, vá-se embora para casa e acabou a brincadeira. O que o profeta estava vendo era de fato desolador, não havia nada circunstancial em que se apegar. Ele ouve a voz do Senhor, e no versículo 16 ele diz: o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram. Eu tinha um tio que ele dizia ele fazia uma comparação muito interessante. Ele dizia que tem situações que a gente se sente tão desamparado, que é como se a gente estivesse nu,
de cólpora no escuro com a mão na cabeça. Gostasse? Pense num desmantelo. Diz que desmantelo só presta bem desmantelado. E esse era um desmantelo desmantelado, esse aqui de Abacuque. Misericórdia. É exatamente assim que nos sentimos. Muitas vezes nossas forças são minadas pelas circunstâncias, achando que chegamos ao fim da linha, acabou tudo, mas ainda assim somos desafiados, instados por Deus a viver pela fé. Quando olhamos para o versículo citado acima, estremecemos, não havia mais nada em que se apegar. Não havia vinho, cessou a alegria. Não havia azeite, cessou a unção de Deus. Não havia cereal nem rebanhos, cessaram as provisões. Mas mesmo assim, aprendemos com esse homem de Deus que é possível crer e esperar, mesmo contra a esperança, como fez o patriarca Abraão. A outra coisa que precisamos ter como estímulo para as nossas largadas diárias é que tomemos a firme decisão de não nos deixar contaminar pelas circunstâncias. Antes busquemos a sobrenaturalidade da alegria do Senhor, que é o Deus da nossa salvação. E no versículo 18, Abacuque diz: todavia, apesar de tudo, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Tire os seus olhos da circunstância, tire os seus olhos daquilo que é natural. Aprenda a chamar à existência aquilo que não existe. Neemias nos ajuda a entender a afirmação de Abacuque. Ele diz assim: portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Essa alegria não é um riso barato, não. É algo que está lá dentro, fervilhando no nosso coração, porque nós temos um Deus vivo. Eu não sei como está a situação na sua casa, eu não sei como está a situação na sua vida, eu não sei como estão as suas finanças, eu não sei se há uma causa na justiça como uma espada sobre a sua cabeça. Eu sei que a alegria do Senhor é a sua força. Você precisa se encher dessa presença gloriosa, você precisa buscar o Senhor com toda a força do seu coração. Do contrário, todos nós sucumbiremos diante das dificuldades pelas quais passamos, porque todos, indistintamente, num grau maior ou menor, estamos vivendo momentos difíceis. John Piper tem uma afirmação muito ousada. Ele diz: crentes fracos não resistirão aos dias vindouros. Porque se nós não somos assolados de um jeito, somos assolados de outro. Queremos mudanças nas circunstâncias, mas a mudança precisa começar em nós. Quem sabe se essas circunstâncias pela qual você está vivendo, não é o Senhor requerendo de você e de mim uma mudança interna. Não posso mudar o que está fora, mas posso mudar o que está dentro. Com a ajuda do meu Senhor. Com a ajuda do dono da casa. Se o Senhor for o dono da casa espiritual e não um mero hóspede, Ele vai mudar, Ele vai derrubar colunas, Ele vai demolir aquilo que precisa e vai fazer nova construção naquilo que está aí dentro. Em nome de Jesus. Nós vivemos fazendo listas. Eu mesmo amo fazer lista. Eu amo fazer lista. E eu saio ticando as coisas que eu vou conseguindo. Glória a Deus. E invariavelmente fazemos as listas e não cumprimos nenhum item proposto. Porque as fazemos e tentamos cumprir sozinhos. Sem a parceria com o Espírito Santo de Deus. Não vai dar certo. Faça a sua lista hoje, a partir de hoje, e chame o Espírito de Deus para ser seu parceiro. Diga: Espírito Santo, me ajuda em cada um item dessa lista, para que o teu nome seja glorificado. Que tal começar hoje uma nova lista com um retumbante: eu me comprometo no Senhor a 3 pontinhos. O resto você completa. Eu me comprometo a me alegrar no Senhor, independente da situação.
porque sei que Ele está no controle soberano de todas as coisas. Em 2 Coríntios 6,10, Paulo diz assim: entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tenho, mas possuindo tudo. Declaremos pela fé a nossa vitória, ao invés de erguermos monumentos às nossas dores e às nossas agonias. Está difícil, mas o meu Deus tem o controle. E pela graça, Ele vai me sustentar, Ele vai lhe sustentar, Ele vai lhe firmar, Ele vai lhe fortalecer, nos fortalecer e nos firmar. Só nele nós encontramos forças para seguir em frente. Declaremos pela fé a nossa vitória, ao invés de erguermos esses monumentos. E continue fazendo sua lista. Eu me comprometo a doar e me doar mais que receber, a amar mais que exigir amor, a abrir passagem para Deus operar, ao invés de agir com as minhas próprias forças, a ser menos melindroso, a ser menos mentiroso, a ser menos ingrato, a tratar as pessoas à minha volta com mais humanidade e ternura, a ser uma bênção, a sorrir mais. Quanto crente carrancudo, olhando para o chão. Levanta a tua cabeça, irmão e irmã, em nome de Jesus. Glorifica o teu Deus. A ser mais sensível à necessidade dos irmãos, a ser mais pacificador. Para de botar lenha na fogueira do irmão. A priorizar Deus em minha vida e ter mais responsabilidade com a sua obra. Façamos a nossa própria lista, entremos em parceria com o Senhor e certamente Ele nos ajudará a cumpri-la. Terceira coisa que nos ajudará como estímulo a seguir em frente a cada largada do dia. Declaremos que Deus é a razão de nossa força, alegria e esperança. Versículo 19. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O apóstolo Paulo declara que a sua suficiência vem de Deus. Em outras palavras, é exatamente isso que Abacuque diz nesses versículos. Que possamos reconhecer a mão do Senhor em todas as coisas, mesmo naquelas coisas que você diz, olha, não é possível que a mão do Senhor esteja nisso, essa situação está me trazendo desconforto, angústia, eu não dou um pingo de ibope para o cão. Porque o meu Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas em suas mãos, e tudo tem um propósito santificador da parte de Deus. Estamos de pé porque Ele nos sustém. E isto precisa ser declarado para que todos saibam quem é o Deus ao qual servimos. Que também assumamos o compromisso de declarar a nossa fé onde quer que estejamos. O Senhor é a nossa rocha, a nossa fortaleza. E Ele, só Ele dá aos nossos pés a ligeireza das corças e nos faz andar pelos lugares altos. Nós já estamos sentados espiritualmente nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Esse é o nosso lugar espiritual. O que essa breve meditação ela traz para nós hoje, no momento de dificuldade ante as circunstâncias que estamos vivendo? Primeiro, não importa as circunstâncias, devemos continuar correndo a carreira proposta. O Senhor não disse que seria fácil, mas Ele prometeu andar conosco em todo o tempo, e isto faz toda a diferença. Há um prêmio a ser alcançado, o da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. E esse prêmio é a santidade. Que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Nenhum de nós está pronto. Estamos sendo treinados. Segundo lugar, alegremos-nos e exultemos no Deus da nossa salvação, mesmo em meio às dificuldades. No Senhor, podemos superar todas as coisas. Terceiro lugar, não percamos de vista que o Senhor é a nossa fortaleza e a razão da nossa alegria e da nossa esperança. Só Ele, mais ninguém. Não acredite a sua força a ninguém, a nenhum ser humano, somente ao Senhor.
E por último, pratiquemos a cada dia uma fé do tipo, ainda aqui. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.